O que Deus está falando hoje ao meu coração, amados, em relação à igreja, é remindo o tempo, né? A gente tem alguns textos aqui que nós vamos estar lendo que falam do nosso tempo de vida e de algumas atitudes que precisamos tomar para que esse tempo de vida tão curto que nós temos se torne melhor. Amém. E aí, queridos, eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, lá no finalzinho, já quase perto do Apocalipse. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis, né? Não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Lá em Eclesiastes, amados, capítulo 9, vamos abrir lá. É um texto que fala também sobre algo parecido. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, depois de Salmos, de Provérbios. Nós vamos ler o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer. Salmos 102, versículo 3. Vamos lá em Salmos 102, versículo 3. Eu estou dando bastante referência para você, para aquilo que eu vou entrar daqui a pouco e conversar com vocês nessa noite, nesse lugar. Amém? Salmos 102, versículo 3. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ou seja, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem. Fumaça é algo que aparece, você vê, mas daqui a pouco ele se dissipa, não existe mais. Vamos orar, amados, em nome de Jesus? Muito obrigado, Pai, por cada vida que aqui se encontra. Muito obrigado por essa vida, Senhor, que está vendo esse vídeo. Obrigado, Pai, que seja um alcance tremendo da Tua palavra na vida dessas pessoas. Nós te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos, por favor. Esses textos que nós lemos, amados, não falam nada mais do que a nossa vida, do que o nosso tempo de vida. Infelizmente, amados, muitos de nós estamos vivendo a nossa vida como se um dia não fôssemos morrer. Graças a Deus que as crianças desceram para a bolinha delas, né? Porque às vezes as crianças ouvem isso, fica meio assustado. Tem muito adulto que fica assustado com essa verdade, né? Mas, amado, o que eu quero dizer nessa noite para você é que ninguém vai viver para sempre, pelo menos nesse plano material. Um dia nós vamos morrer. Nós não sabemos que dia vai ser, quantos anos vão durar, quantos dias vamos durar, quantas horas, quem sabe, eu não sei. Mas o que importa nós sabermos, amados, é que um dia nós não estaremos mais aqui. E todos os textos que nós lemos aqui, todos os textos que você leu aí na sua casa, falam da mesma coisa, da brevidade da vida, do tempo curto de vida que nós temos. E aí, queridos, quando eu me deparei com essa realidade, eu comecei a olhar para mim mesmo e comecei a falar com Deus: Senhor, me dá uma orientação em relação a isso, para a minha própria vida, para a vida dos meus irmãos, para que, de alguma maneira, nós possamos melhorar a nossa própria vida. Porque não basta, amados, nós só estarmos dizendo: estou dentro da igreja. Não adianta somente dizer: eu carrego uma Bíblia. Não adianta somente dizer: eu canto bem, eu prego bem, eu oro bem. É necessário, amados, que haja uma mudança na nossa vida. Mudança diária, mudança a todo momento, porque ninguém é perfeito. E aí, queridos, eu coloquei aqui, sabendo desta verdade, devemos ter pelo menos, eu coloquei duas atitudes, duas somente, que eu pretendo nesse tempo comentar com você. Precisamos ter duas atitudes na nossa vida, para que esse tempo tão breve que temos de vida, porque tem gente, amado, que acha que 80 anos, 90 anos, 120 anos, quem sabe, é muito tempo de vida, mas aos olhos de Deus é como uma névoa. Para nós humanos, poxa, viveu 100 anos, caramba, viveu bastante. Quanto tempo se viveu? Mas para Deus, amados, é como uma neblina, como nós acabamos de ler. Porque Deus, ele trata de eternidade. Eternidade é algo que não tem início e não tem fim, porque tudo gira em Deus. E aí, amados, 120 anos em torno da eternidade não é nada, é uma névoa diante de um Deus tão poderoso.
Mas, amados, existem situações que precisamos tomar, que são decisões, porque tem coisas, amado, que Deus não vai embutir em você uma vontade, Ele não vai te obrigar, você tem que decidir, amado, porque a tua vida, e nós vamos ler alguns versículos aqui que são fortes, que falam sobre isso. A nossa vida, os nossos relacionamentos como estão. Nós acabamos de cantar aqui, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Nos confraternizamos, apertamos a mão do outro. Mas, amados, em nome de Jesus, o que a Bíblia diz da nossa própria vida? Eu não quero aqui falar do que eu penso, mas eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. Porque, amado, a trombeta está para tocar, Jesus está para voltar. E tem um versículo aqui que vai ser esclarecedor para você nessa noite, para que você saia daqui refletindo, para que você saia daqui pensando aquilo que Deus quer para você. E aí, queridos, eu coloquei aqui, sabendo dessa verdade, devemos ter duas atitudes em nossa vida. A primeira delas, abandonar os sentimentos e atitudes ruins. Queridos, em nome de Jesus, dentro das igrejas, no local de trabalho, às vezes dentro de casa, nós somos corroídos por sentimentos que não contribuem para a nossa fé, que não contribuem para a nossa convivência, que não contribuem para a nossa santificação, que não contribuem para o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia, ela nos dá alguns exemplos de pessoas que decidiram não serem contaminados pelo ressentimento, pela amargura, pela decepção, embora soubessem que essas situações de decepção geralmente nos cercam, nos envolvem. Nós somos muitas das vezes surpreendidos por elas. Mas se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, e se nós olharmos, né, ele, lá em Atos capítulo 16, eu não vou abrir, mas eu vou só comentar, naquele episódio em que ele chega numa cidade e uma jovem sai falando atrás dele, de que ele era homem de Deus, de que todos deviam segui-lo, ouvi-lo, e ele olha para aquela menina e fala assim: olha, em nome de Jesus, saia da vida dessa menina, e aquele espírito de adivinhação que dava lucro para os homens daquela época, sai daquela menina, aquela menina se torna liberta. Mas quando, amados, a pessoa tem ganância no dinheiro, ela não quer saber da vida do outro, ela só quer explorar. E aí, queridos, Paulo e Silas, eles são presos, são açoitados, e a palavra do Senhor diz que eles ficaram no cárcere com grilhões amarrados aos seus pés, presos no tronco. E a Bíblia fala, amados, que vergões das paradas que eles tomavam conta das suas costas. Eles apanharam por fazer o bem, eles apanharam por fazer a obra de Deus, eles apanharam por ter tido uma atitude que libertou a vida de uma menina. Que decepção! Talvez eles poderiam dizer: mas meu Deus, eu acabei de fazer a tua obra e acabei sendo punido por isso. Eu fiz a tua obra, libertei uma pessoa e agora eu estou aqui sendo encarcerado, com as costas todas lanhadas, rasgaram a roupa deles, e eu entendo que eles ficaram nus na frente de todo mundo, porque foi rasgada a roupa deles, para eles apanharem. Humilhação, vergonha, por ter acabado de libertar uma jovem. E aí, queridos, eu fico pensando, qual seria a atitude nossa numa situação dessa? Qual seria a minha atitude e a tua atitude numa situação dessa? Qual seria a sua atitude numa situação dessa? Talvez, amados, nós estaríamos questionando, murmurando, reclamando. Mas a palavra do Senhor diz, amados, que quando eles estavam presos e quando deu volta de meia-noite, a palavra do Senhor diz, lá em Atos 16, que eles estavam, de 16 a 34, que eles estavam adorando ao Senhor. Costas lanhadas, todo dolorido, preso num tronco, humilhado, com roupa rasgada. E ele estava com Silas adorando ao Senhor. E diz a palavra de Deus, amados, que naquele momento as prisões se abalam, todas as celas se abrem. E aquele carcereiro, ele fica desesperado, porque ele responderia com a própria vida se algum daqueles detentos sumissem. E a graça de Deus era tão grande na vida de Paulo, com as costas lanhadas, de Silas com as costas lanhadas, que nenhum dos presidiários fugiu, todos permaneciam. Mas a palavra do Senhor diz que enquanto Paulo e Silas adoravam, os outros presos ouviam. E aí eu fico pensando, amados, o que os outros têm ouvido sair da sua boca? Por que teu marido, tua
esposa, teu filho, teu vizinho, teu colega de trabalho tem ouvido sair da sua boca nos momentos em que as coisas não estão da maneira que você acha que deveriam estar? O que nós temos falado? Paulo e Silas, com as costas lanhadas, estavam adorando. Aí você pode dizer, mas era Paulo e Silas. Mas eu quero te dizer, era tão humano quanto você. Era tão pecador quanto você. Era uma pessoa que reconhecia o seu pecado. Ele que disse, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. E aí, amados, muitos de nós ficamos colocando, às vezes, os apóstolos num patamar de superioridade, como eles fossem um ser humano acima dos demais. E não é. Eles não eram. Eles eram tão humanos, tão frágeis, tão limitados como eu e você. Mas eles decidiram abrir mão da própria vida por amor ao Senhor. É decisão, amado. Não pense que vai abrir parecer anjo diante de você, falando, olha, você tem que... Não, tem coisas, amados, que você já sabe que tem que tomar uma posição na sua vida. E aí, queridos, eu fico pensando, eles estavam lá, e o que me chama a atenção é que quando a prisão se arrebentou, aquele carcereiro veio diante deles, se prostrou diante deles e falou, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo poderia dizer, sai daqui, miserável. Tu foste um daqueles que bateram em mim há horas atrás. Tu foste um daqueles que me prenderam aqui com os grilhões, machucando meus tornozelos, me prenderam no tronco de um presídio. E agora você vem me perguntar como que eu faço para ser salvo? Sai daqui, rapaz, não quero conversa contigo. Paulo diz uma palavra ao invés disso. Que é isso, amados, que nós precisamos começar a aprender. Ele diz, lá em Atos 16, ele diz, crê no Senhor Jesus, no versículo 31, ele diz para esse carcereiro, ao invés de lançar palavras de maldição, ao invés de a questionar, ao invés de dizer, você me bateu horas atrás, ele somente falou, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Quando nós decidimos, amados, abrir mão de sentimentos ruins, você é tomado por um espírito de excelência, que é o Espírito do Senhor. E você começa a ter experiências com Deus, que muitas das vezes você nunca teve. Às vezes você é humilhado, às vezes você é perseguido, às vezes você não é compreendido, mas como você está cheio da graça de Deus, você consegue dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você é cheio do Espírito, as pessoas fazem mal a você, mas você não retribui o mal com o mal, mas você retribui o mal com o bem. Quando você é cheio do Espírito, as pessoas podem falar mal de você, as pessoas podem te caluniar, te invejar, fazer o que quiser, mas você, quando vão fazer com as outras pessoas, você diz, ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. Quando você entende, amados, isso, você começa a abrir mão de sentimentos que não contribuem para a tua salvação. Você começa a abrir mão do ódio, da amargura, do ressentimento. E ressentimento, no meu entender, é ficar sentindo a mesma coisa, ou seja, ressentir. É ficar sentindo na mesma hora a mesma coisa, remoendo aquele sentimento de amargura que corrói a tua alma, que corrói o teu coração. E Paulo, amados, está nos ensinando, mediante Jesus Cristo, que ele disse lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, como eu sou do Senhor. E o Senhor Jesus, ele morreu sem dizer uma palavra, como ovelha muda ao matadouro, e nós devemos ser imitadores do Senhor. Ele foi caluniado, mas não caluniou, ele apoiou, mas não bateu. Precisamos entender isso, igreja, porque senão nós não estamos sendo igreja. Crê no Senhor Jesus e será salvo em tua casa. Outro exemplo, queridos. Outra experiência bíblica. Que eu penso como que Deus atuou nisso. É no episódio de Esaú e Jacó. Esaú vindo com cerca de 400 homens, se eu não me engano, perseguindo Jacó. E ele chega naquele lugar. E Jacó começa a preparar presentinhos para mandar para o seu irmão. Eu vou aplacar a ira do meu irmão. Eu vou aplacar a ira do meu irmão, um presente. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 32, de 24 a 29. Vou mandar presentinho para aplacar a ira.
Jacó estava querendo ser superficial em algo que teria que ser profundo. E o que me chama a atenção, amados, é que tudo mudou na cabeça de Jacó quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que é aquele episódio quando ele luta, abre aspas, com o Senhor, no Val de Jaboque. E a palavra do Senhor diz que depois desse encontro, ele colocou todo mundo à parte, e ele foi lá, diante do seu irmão, e se prostrou 7 vezes diante dele até o irmão chegar. Você vê isso em Gênesis 33, de 1 a 4. Ele saiu, ele entendeu que não adiantava ficar massageando o ressentimento, que não adiantava ficar enganando a si próprio. E quantos de nós, amados, temos nos enganado, estando dentro da igreja, mas cheio de amargura, de rancor, de ressentimento, fica ressentindo, fica remoendo sentimentos que não levam a nada. E aí, queridos, esses irmãos se encontram, e aquele irmão que vinha com ódio para matá-lo, quando vê aquela postura de humilhação de Jacó, ele desce do seu cavalo, da sua montaria, vai em direção a Jacó, e ao invés de puxar uma espada para matar, ele dá um beijo no pescoço de Jacó. E aí houve uma reconciliação. E aí aí Jacó começa a apresentar os seus parentes. Esaú pergunta: quem são esses que estão contigo aí? E aí Jacó começa a conversar, e os 2 irmãos que ora iriam se matar passaram a se relacionar. Queridos, precisamos entender isso para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual. Precisamos entender, mas que precisamos ser um pelotão de choque que enfrenta a coisa. E o que me chama a atenção, amados, é que muitas das vezes a gente quer esperar que o outro faça aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Jesus veio ao mundo para nos salvar e não esperou ninguém até Ele. Paulo saiu pelo mundo para pregar o Evangelho apanhando, sendo náufrago, sendo preso, apedrejado, mas ele não esperou ninguém até Ele. Ele é que foi. Amados, precisamos entender isso, porque se você sair daqui pelo menos refletindo sobre isso nessa noite, eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar da glória. Porque, queridos, quando eu estava muito receoso de pregar essa palavra hoje, mas no decorrer do culto, do que foi a palavra de abertura, nos louvores, sonda-me, me conheces, quebra o meu coração. Será que você está disposto realmente a que o teu coração seja quebrantado? Ou será que nós somos meros repetidores de refrões de louvor? Porque tudo que a gente canta, a gente está dizendo para Deus o que a gente deveria estar sentindo. Ou seja, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Ou seja, isso tem que ser uma oração, quebranta o meu coração. Mas às vezes a gente canta por cantar, não, amado. A gente canta por mero formalismo, mas não quer ser quebrantado. A gente fala sonda-me, mas não quer ser sondado. A gente diz que quero aprender com os meus erros para não mais cometê-los, mas continua errando do mesmo jeito. E tantas outras coisas que às vezes a gente canta. Senhor, eu te agradeço por me libertar e salvar, mas a gente está sempre sendo ingrato com o Senhor. Isso sou eu, isso é você. A gente canta, mas muitas das vezes não vive o que canta. E eu posso falar uma coisa na verdade para vocês, amados. Deus está cansado disso. Deus está cansado disso. Da minha parte, quem sabe da sua. Porque, amados, eu estou pregando aqui, mas eu não sou melhor que vocês em nada. Eu não sou melhor que você que está vendo nesse vídeo em nada. Nós somos todos iguais aos olhos do Senhor. E Paulo reconheceu isso. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E muitas das vezes, amados, nós entramos na casa do Senhor, sabemos que precisamos tratar de algo e não tratamos, não mexemos, ficamos sempre aguardando o outro. Será que Deus ele quer que seja assim? Que seja só o outro a fazer? Não, eu tenho certeza que Deus quer mexer na tua vida nessa noite, para que você aprenda que o teu tempo de vida é muito breve, para a gente ficar durante anos guardando ressentimento, amargura. Eu tinha várias amarguras na minha alma, já comentei algumas delas aqui, mas eu decidi abrir mão delas. Fui a muitas pessoas
da minha própria família. Gente que eu não via, que também não estava nem aí. Mas eu fui lá e pedi perdão. Fui lá e me reconciliei. Sabe por quê? Porque eu tenho entendido, e é isso que eu quero fazer você entender nessa noite, amado. Que tem situações na sua vida que você precisa resolver. Isaías chegou para Ezequiel e falou: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Até para você morrer, meu amado, você tem que botar a tua casa em ordem. Você tem que botar a sua vida em ordem. Você tem que ajeitar as coisas. Eu fico vendo às vezes alguns filmes, amado. Você já viu esse filme que o cara às vezes descobre que tem uma doença terminal, tem um câncer? O cara não valeu nada a vida inteira, fez mal a um monte de gente. Aí no finalzinho da vida, quando o médico fala assim: você tem umas 3 semanas de vida, você tem um mês aí de vida. Aí ele sai fazendo um monte de obra. Ele sai indo na casa das pessoas, visitando os parentes, consertando amigos e tal. E aí o pessoal fica meio desconfiado. E aí o filme termina com aquela pessoa morrendo e como se tivesse ajeitado tudo. Será que é isso que vai precisar acontecer, meu amado? Para que eu e você possamos ajeitar as coisas? Será que Deus vai ter que permitir vir um câncer, vir algo desse tipo, para você entender que é necessário que a sua vida seja endireitada diante de Deus? Eu acho que não é necessário isso, amado. Então vamos pensar que hoje Deus ele quer uma nova aliança com você. Deus ele quer uma nova aliança com você, em nome de Jesus. E aí, queridos, 2 coisas que podemos fazer. Uma delas eu já disse, que a primeira é não cultivar sentimentos ruins. A segunda, nada mais é do que o oposto. Precisamos cultivar sentimentos bons.